A Igreja Católica, ela é sim a igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e eu posso te provar. Fica até o final desse vídeo para você entender por que a Igreja Católica ela é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza? Rapaziada, eu me chamo Diego, né? Tô aqui no meu canal pessoal aqui, né? Algumas pessoas já estão acostumadas comigo fazendo outros vídeos de futebol, né? Mas hoje a gente está aqui em especial para poder falar da palavra de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e em especial da fé católica. E para isso nós vamos utilizar, obviamente, as Sagradas Escrituras, aonde eu vou estar apontando tudo para vocês aqui nesse videão, né? Que a gente vai estar falando um pouco da fé católica, né? Vou estar passando para vocês aqui, né, como que eu entendi que a fé católica, ela é sim a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu vou explicar isso para vocês, tintim por tintim, usando a Sagrada Escritura e também alguns documentos da Santa Igreja, beleza? Então, assim, muitas pessoas acreditam que a Igreja Católica ela foi uma invenção humana, foi tipo, vou abrir uma igreja aqui na esquina, vou abrir a igreja aqui, ó, colar e vai ser ela mesmo e acabou. E não foi assim, né? Isso não é verdade, né? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui, biblicamente falando, né, com o Catecismo da Igreja Católica, vou estar mostrando tudo para vocês entenderem o porquê que a Igreja Católica, ela é sim a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente já pode começar do seguinte, né? Vamos começar, né, pelo começo, né, como é de sempre uma boa valia. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, está escrito o seguinte, vamos pegar aqui para a gente não errar, né? Mateus capítulo 16, versículo 18, vamos lá. Tá aqui, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Essa é a palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo transferiu a Pedro, né? Fazendo o quê? Fazendo com que Pedro tivesse autoridade sobre a igreja. Percebe uma coisa muito importante no qual a maioria das pessoas, ou algumas delas, não compreendem. Quando Jesus fala a minha igreja, somente uma igreja, somente uma igreja, somente uma igreja. Jesus só fundou uma igreja. Não tem outra parada, não tem outra história, não tem outro, né? Não tem. É uma somente igreja. E ela é um sinal visível e duradouro, porque ao mesmo tempo que ele fala que ele confia a Pedro, né? Que ele dará as chaves do reino dos céus a Pedro, ele fala que o inferno não vai prevalecer contra ela. Isso é uma promessa. Isso já acontece há 2025 anos, porque a Igreja Católica ela é a igreja primitiva. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 763, diz o seguinte: foi o próprio Jesus que inaugurou a igreja pregando a Boa Nova. Por que Jesus inaugurou a igreja? Porque Cristo é a cabeça da igreja. Ele vem para poder nos socorrer, para poder nos salvar dos nossos pecados. Então ele é o líder dessa igreja, né? E quando ele sai, quando ele deixa a igreja como um sinal visível para nós, meros terráqueos aqui na terra, ele confia ela a Pedro. E Pedro, ele fala para Pedro, né? Que ainda que, né, Mateus, versículo 16, capítulo 16, versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, Jesus dá autoridade a Pedro, porque Pedro é a rocha da igreja. Pedro é essa rocha visível da igreja, né? E em Lucas capítulo 22, versículo 32, diz o seguinte, né? Vamos procurar aqui também para a gente não falhar na nossa pesquisa. Lucas capítulo 22, versículo 32. Isso está 32. Aqui. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por sua vez, confirma a teus irmãos.
Pedro disse ao Senhor: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Ou seja, Pedro ainda faz um compromisso com Jesus, que além dele aceitar a missão, ele fala que ele está com Jesus até a prisão e a morte. E foi o que aconteceu com Pedro. Em João capítulo 21, versículo 15 a 17, Jesus ainda fala para Pedro apacentar as ovelhas dele, para cuidar, para poder cuidar do seu rebanho, ou seja, de nós, né? E isso acontece até os dias de hoje, e eu já chego lá para poder te explicar, né? As chaves que foi confiada a Pedro foi confiada com autoridade, foi a autoridade que deu a Pedro, para Pedro governar a igreja. A igreja que está aqui, que ficou aqui, precisa ser governada, e ela é governada, né? Pedro governou, depois faleceu, veio Clemente, veio Lino, né? E assim sucessivamente até chegar hoje o nosso querido e amado Papa Leão XIV, né? E Pedro recebe essa missão de confiar aos irmãos que Jesus entregou para ele também o seu rebanho. No Catecismo da Igreja Católica, no número 881, ela diz que o Senhor fez de Simão, a quem deu o nome de Pedro, e pedra, né, da sua igreja. Ou seja, Pedro é essa pedra que ficou no lugar de Jesus quando Jesus voltou ao reino dos céus, e lá está até que volte, né, para a sua segunda vinda, né? E a sucessão apostólica de eu que todo mundo fala, não, vou te explicar agora, tomara que não fique nenhuma dúvida. Se ficar dúvida, vocês comentam aí, não tem vergonha nenhuma de comentar aí, que a gente vai tirando as nossas dúvidas também, porque eu também tenho dúvidas. Então, sobre isso aqui, não, já sou muito bem resolvido. Agora, se você tiver, pode escrever, deixar nos comentários aí também. A sucessão apostólica é o seguinte: a igreja continua através de seus apóstolos, seus sucessores. Como que eu sei disso? Vamos lá, em Atos 1, capítulo 20 Atos 1, capítulo 20 e 26. Tá escrito: Matias é escolhido para ocupar o lugar de Judas, né? Aí eu te falo, essa é ou não é uma sucessão apostólica? Judas, o traidor, os Iscariotes, ele traiu Jesus, como todo mundo sabe, né? Vocês sabem também. Ele traiu Jesus e com isso ele se matou. Ficou dos 12, ficou dos 12, um se matou, ficou 11. Então tiraram a sorte, né? Escolheram ali, e Matias foi escolhido para o lugar de Judas, né? Então, com isso, Matias assumiu essa postura e foi viver esse ministério apostólico que não termina, que ele tem continuidade contínua. Ou seja, o meu bispo aqui é o Dom Luiz Henrique da Silva Brito. Ele é uma afirmação, ele é sucessor legítimo dos apóstolos. Ele é sucessor legítimo dos apóstolos. O bispo da sua diocese, para você que está me assistindo, ele é sucessor legítimo dos apóstolos. Simples assim. Nenhuma outra igreja tem essa sucessão apostólica a não ser a igreja católica, né? Isso mostra que esse ministério ele nunca acaba. Por quê? Porque está sempre tendo renovações de bispos, de cardeais, de padres e assim sucessivamente. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, diz que aprendeste de mim, transmite aos homens fiéis. Ou seja, o que você aprender comigo, você passa aos homens fiéis. O Catecismo da Igreja Católica, no número 77, ele diz o seguinte também: a transmissão do Evangelho realizou-se de duas maneiras, pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição. Tradição, porque aquilo que a gente recebeu oralmente, a fé que a gente recebeu oralmente dos apóstolos. Isso é muito, muito, muito válido e muito importante, porque muita coisa, no final do Evangelho de João, João diz que nem tudo que Jesus fez poderia ter feito e fez lá está escrito. Isso faz muito sentido quando ele fala que as coisas precisam ser passadas oralmente, né? E isso a gente vê
também aqui na nossa Sagrada Escritura. Isso é muito importante, né? Para que a missão confiada continuasse após a morte, os apóstolos transmitiram aos seus sucessores. Ou seja, quando um apóstolo já sabia que estava perigando a morte, meio que, entre aspas, no nosso linguajar popular, treinava o próximo para poder fazer, ou seja, dava estudo, dava conhecimento para que ele conseguisse fazer. Isso também está no Catecismo da Igreja Católica, se eu não me engano, é no número 861, se eu não me engano é isso mesmo. Você pode até procurar e confiar depois aí se é isso mesmo, confirmar para mim nos comentários para ver se é isso mesmo. A Igreja Católica, ela é una, santa, católica e apostólica. O porquê disso tudo, né? Ela é una porque ela é uma só. Ela é santa porque a essência dela é santa, ela veio do próprio Cristo, então ela é santa. Ela é católica porque ela é universal e apostólica porque ela recebeu e transmite a fé dos apóstolos. Aonde está isso, Diego? Aonde está? Onde eu procuro? Efésios capítulo 4, versículo de 4 a 5. Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, perdão, tá aí assim: ide, portanto, e fazei discípulo a todas as nações. Ou seja, quando os discípulos eles saíram para todas as nações, eles foram fazendo os seus discípulos, né, até chegar os dias de hoje. A palavra católica significa universal, como eu falei para vocês, ela está no mundo inteiro, em todos os cantos do planeta. A Igreja Católica se encontra. Em Atos 2, capítulo 2, versículo 42, está lá: preservaram a doutrina dos apóstolos na comunhão da fração do pão e nas orações. Ou seja, na Santa Missa, a Santa Eucaristia, né? E a estrutura da igreja primitiva, ela sempre foi e é até os dias de hoje, como a estrutura da igreja primitiva é a missa, né? A doutrina e a comunhão. É isso que a gente vê na igreja católica nos dias de hoje também. Eucaristia é o último ponto que eu queria tocar com vocês aqui, que é o seguinte: Lucas capítulo 22, versículo 19, né? Isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue que é dado por vós. Ou seja, Jesus, ele entrega e ele afirma que aquele pão e aquele vinho se transformam no teu corpo e no teu sangue. Ou seja, se ele, que é ele, afirma, quem que sou eu para poder duvidar de uma parada dessa, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24 diz: a Eucaristia não é um símbolo, é um dom real. Então Jesus, ele é esse dom real que a gente recebeu, né, da primeira vinda de Cristo aqui. Se eu não me engano, o Catecismo da Igreja Católica, número 1324, se eu não me engano, está escrito: a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Ou seja, galera, para concluir isso tudo aqui para vocês, que eu falei para vocês, o vídeo ficou um pouco longo, mas a Igreja Católica não surgiu por um acaso, não surgiu do dia para noite, ela não surgiu na esquina, não surgiu no boteco, não surgiu em lugar nenhum, a não ser das mãos de Cristo. Então, assim, ela foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, foi edificada sob Pedro, guiada pelos apóstolos, preservada até os dias de hoje, pelo meu bispo, pelo seu bispo, pelo Papa, Santo Padre, Papa Leão XIV, apesar das suas falhas humanas, né, que somos nós membros, sou eu e você que está assistindo esse vídeo, a promessa de Cristo permanece, que o inferno não vai prevalecer, as portas do inferno não vai prevalecer contra a Santa Igreja. E é isso que eu tenho para poder falar para vocês. Espero que você tenha entendido e tamo junto, rapaziada. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é sim a igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tamo junto, valeu.